O setor do agronegócio brasileiro exibe, ano após ano, sua pujança e grandiosidade, alavancando o desenvolvimento do Brasil e gerando empregos e renda. Por falar nisso, a senadora Cátia Abreu expôs em um belo artigo publicado no último sábado, na Folha de São Paulo, um amplo panorama do setor e sua importância para o país. Tomo a liberdade de reproduzir aqui alguns dos relevantes dados ali contidos. O agronegócio responde, há anos, pelos sucessivos superávit da balança comercial brasileira e também por 30% dos empregos formais do país. Nosso superávit anual nas exportações é de 79,4 bilhões. O superávit final do país é de 19,4 bilhões de dólares, o que significa que o agro financia os 60 bilhões de dólares de déficit dos outros setores do Brasil. Informa ainda o artigo que o agro brasileiro é hoje modelo em todo o mundo. Estudo sobre produtividade agrícola em 156 países, publicado pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, constata que o crescimento desse setor entre nós foi, na década de 2000, de 4,40%, enquanto a taxa mundial, no mesmo período, foi de apenas 1,84%. Quer dizer que nós, nesse tempo de 2000 até agora, nós tivemos a produtividade mais do que o dobro em relação a 156 países no mundo. Esses números exclamam de forma indiscutível a grandiosidade do setor e seu papel estratégico na economia nacional. Contudo, apesar de todo o vigor, o agronegócio brasileiro ainda tem vulnerabilidades consideráveis, que não podem ser toleradas em um país que pretende exercer plenamente seu potencial protagonismo no cenário global. A mesma senadora Cátia Abreu, que é presidente da CNA, a quem parabenizo pela clareza, colocou com propriedade, em outro artigo intitulado Arquitetura do Atraso, um dos nossos grandes gargalos, as carências da infraestrutura brasileira. Temos insistido nesse tema constantemente, cientes de sua vital importância para o desenvolvimento brasileiro, não apenas do agronegócio, mas de toda a economia nacional. Não há como alcançar competitividade global sem uma estrutura decente que inclua ferrovias, portos, rodovias e aeroportos. Cito o exemplo básico do atraso decorrente da ausência quase absoluta de uma rede ferroviária integradora. A região sul do país, com destaque para o oeste de Santa Catarina, concentra boa parte da produção nacional de aves e suínos. Essa indústria tem alta demanda de grãos, como o milho, produzido em abundância na região centro-oeste. Na ausência de uma linha férrea que una essas regiões e que permita uma conexão intermodal com os portos do litoral, os produtores ficam obrigados a despender volumosos recursos, além de precioso tempo, para que esse transporte seja feito por via rodoviária. Resultado, os custos de produção ficam extremamente elevados, perdemos competitividade e corremos o sério risco de inviabilizar a atividade, principalmente para os pequenos produtores. No ano passado, produtores de aves e principalmente de suínos enfrentaram uma das mais sérias crises do setor. Milhares de produtores estiveram aqui em Brasília, e eu recordo ainda aqui do Petróleo Porcela, sob a presidência, inclusive, da senadora Ana Amélia, buscando socorro do governo federal na forma de aquisição de milho com custos subsidiados, refinanciamento de dívidas e novas linhas de crédito. Pauta justa,
merecedora do nosso total apoio e que, inclusive, encontrou resposta aos esforços do Ministério da Agricultura. Temporariamente, a situação está amainada. É imperativo, contudo, buscar soluções de longo prazo. E nem todos exigem necessariamente investimentos bilionários. Defendo, entre outras, e disse naquela época aqui no Petróleo Portela, no ano passado, uma concentração de milhares de produtores, com os organizadores do setor produtivo nacional, tenho dito que precisamos ter o controle de produção para o setor, que pode trazer uma considerável proteção, especialmente aos pequenos produtores, aqueles que aqui são mais castigados nos momentos de crise. É preciso se organizar para isso, porque a lei da oferta e da demanda é implacável. Se há excesso de produtos, o preço cai. Para evitar que uma superprodução derrube anos de esforços de produtores, é preciso controlar a entrada no mercado de novos players, muitos deles aventureiros, em busca de crédito subsidiado. Essa é uma grande diferença, porque temos que separar o joio do trigo e direcionar esforços aos produtores que, dia após dia, labutam para cultivar os alimentos que chegam à mesa do Brasil e do mundo. Então, se não tivermos o controle de produção, não tem jeito. Então, as associações, as organizações dos diversos setores da produção nacional, quer da sonicultura, quer da avicultura, quer do setor de frutas, das maçãs, que também tem passado por crises, quer de outros setores, precisamos saber ter o controle de produção e aí ver a demanda disso. Em função da demanda, a gente pode mais ou menos ver se tem que motivar a criação ou aumentar a produção e assim por diante. E para quê? Se há demanda para mais produção, a gente primeiro tem que ver os que estão radicados no meio desse setor, para evitar que aventureiros venham, buscam créditos subsidiados do governo federal, de bancos oficiais, dali a 2, 3 anos, novamente, vem a crise. E aí os que mais sofrem são os pequenos, que estão há anos lutando nesse setor, com pequenas famílias, e aí ficam à mercê disso, e os outros aventureiros entraram no negócio, ficam devendo, e aí e aí a crise está formada. Então tem que ter o controle, senadora Ana Amélia, o controle de produção, e tem que ter um conselho junto ao Ministério da Agricultura, e se houver demanda, bancos oficiais para financiar com custos subsidiados, para aumentar a produção, quer de suinicultura, avicultura, de maçãs, ou coisa que eu valha, tem que ter, para autorizar isso, tem que passar por um conselho, tem que ter uma espécie de uma agência de controle também. Como tem para ceder canais de televisão, de rádio, tem uma agência. Para autorizar a instalação de postos de distribuição de combustível, tem uma agência. Quer dizer, nós temos que ter algo que venha também a controlar. E o pessoal que está ligado no meio, as famílias que estão no setor, pode aumentar a produção, autoriza e financia. Se faltar mais e ninguém não quiser, então chama os terceiros que querem entrar no mercado, aí tudo bem, com recursos subsidiados. Senão nós vamos viver essa mesma novela que participamos, eu lembro bem no ano passado, a Vossa Excelência ainda presidiu, senhora Amélia, aqui no Petróleo Portela do Senado. O Brasil inteiro, associações de representantes de produtores, numa crise danada, não sabendo o que fazer, estava aí um drama danado. Temos que ter o controle de produção, temos que nos organizar. Esse pessoal tem que se organizar e ter uma comissão junto ao Ministério da Agricultura e aí junto com o governo federal, os bancos oficiais, para poder controlar isso. Vou finalizando, senador. Com essa luta, nós poderemos melhorar o Brasil nessas condições, podendo fazer com que ele seja, na verdade, um celeiro do mundo. E temos condições para isso. Se conseguirmos ampliar nossa infraestrutura, logística e adotar políticas eficientes para o campo, com controle de produção, incentivo à pesquisa e inovação, além de redução da carga tributária, aí, citando mais uma vez a senadora Cátia Abreu, abram alas para o agro. São essas nossas reflexões, nosso presidente e caros colegas. Muito obrigado.
Obrigada, senador Cacildo Maldaner. Hoje fui a primeira oradora inscrita e abordei o mesmo tema, dizendo que eu esperava que a bateria da Escola de Samba Vila Isabel, que foi a campeoníssima deste ano, abordando a riqueza do campo, que o som dessa bateria fosse ouvida pelo governo, para exatamente criar as condições de facilitação e melhorar a logística, porque hoje, como disse bem Vossa Excelência, esse problema da suinocultura, da crise que foi aguda no ano passado, para que ela não volte, através da organização da produção. E aí o governo tem uma grande responsabilidade. O ministro Mendes Ribeiro Filho, meu conterrâneo, deputado federal do seu partido, tem feito um esforço enorme para assegurar a garantia para os produtores, a proteção aos produtores, mas nem sempre, porque dentro do governo existem setores que precisam haver uma compatibilização entre a área financeira, econômico-financeira e o Ministério da Produção. Preciso que se entendam melhor em benefício dessa agricultura. Cumprimento o senador Cacildo Maldaner. Muito feliz de ouvir Vossa Excelência em relação a isso, e aí continue com ele a quaresma, o setor abrindo alas do agro no Brasil. Obrigado, senador Cacildo